Estamos de volta para falar sobre a importância das relações públicas na educação corporativa. Esse é o tema do livro da professora do Departamento de Comunicação da Unesp em Bauru, a Rosiane Andrello, que vai ser lançado no próximo sábado. E ela está aqui com a gente para nos contar como foi esse processo de produção do material. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Professora, o título do livro é As Relações Públicas e a Educação Corporativa, uma interface possível. De onde surgiu a ideia de produzir esse material? Bom, ele surge de mais de 10 anos de pesquisas que envolvem a interface entre comunicação e educação. Então, essa relação, né, entre a comunicação e a educação sempre foi um tema que, para mim, sempre teve muita importância, muita relevância e também envolve paixão, né, porque a gente escolhe temas com os quais a gente vai trabalhar tanto tempo, né, são temas pelos quais a gente se apaixona. E essas pesquisas, elas envolveram também orientações de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Então, o diálogo com os alunos, o olhar para o mercado de trabalho, né, o olhar para a sociedade e também de projetos de extensão que nós desenvolvemos lá na Unesp, né, junto com a sociedade, né. Então, acho que tudo isso junto é que fomentou essa ideia, né, e permitiu também com que eu pudesse desenvolver e escrever o livro. Ou seja, um trabalho longo, de muita caminhada, né? Quais foram os principais temas, professora, que você escolheu para abordar no livro? Tá, então a minha primeira preocupação é olhar para um contexto, né, para o que está acontecendo na sociedade. Isso faz com que o tema ele se torne menos abstrato, mais aplicável, né, e que as pessoas, não só os acadêmicos, não só os pesquisadores, eles possam compreender a temática, né. E quando a gente olha para esse contexto, a gente vê que o grande acesso hoje às tecnologias de informação e comunicação, e não só o acesso, mas o uso social que nós fazemos dele, né, esse uso constante, né, ele tem feito com que cada vez mais as pessoas sejam também emissores de uma comunicação com uma grande abrangência, né? Então, se antes a gente tinha a mídia, hoje ainda temos, com toda a importância dela, mas hoje as pessoas também são mídia, né? Elas também emitem informação, emitem opinião, e quando eu penso que essas pessoas, elas são funcionárias, são empregadas de empresas, de organizações, eu preciso compreender que quando elas emitem essa opinião, essa informação, elas também estão agregando valores à imagem da organização. Né? E o que é essa imagem? Então, é a percepção que a gente tem de uma determinada empresa. E essa percepção, ela vai pelo produto que é oferecido, ela vai pelo preço que é oferecido, pela imagem, né? pela identidade visual da empresa, mas também por como os funcionários dessa organização eles se portam, como eles falam, como eles se comunicam. Né? Então, muitas organizações elas têm tido algumas dificuldades com isso, porque, veja, envolve desde a minha liberdade de expressão, né? Eu não estou me referindo apenas à mídia da organização, mas à minha mídia pessoal. Então, eu tenho o direito de usar minha mídia pessoal da forma como eu quero. Só que isso está impactando também na imagem que as pessoas têm da organização. Então, olha como é uma relação complicada, né? Então, como é que as organizações lidam com isso? Em muitos casos, a gente tem um levantamento, elas lidam demitindo as pessoas. Então, você não se portou bem e você é demitido. E muitas vezes demitido por justa causa. Quando que, na verdade, a gente deveria formar essas pessoas para um bom uso, né, das suas mídias, da sua comunicação. Então, eu acho que esse é um dos pontos, né, que a gente trabalha. Então, veja, eu tenho um contexto que ele é muito real, ele é muito concreto, e eu tenho a área da comunicação organizacional e eu tenho a área da educação, né? Então, acho que esses são os principais pontos que estão envolvidos no livro. E aí, como que o profissional de relações públicas ele acaba passando por esse cenário? Tá, eu não sei se passando ou que ele deveria, né, eu me posiciono, né, ele deveria passar nesse cenário, né? Certo. Então hoje, se a gente compreender que, vamos pensar até não só no relações públicas, mas na comunicação organizacional como um todo, enquanto um setor, né? Ela tem esse papel de cuidar da comunicação, esse papel é dela, ok, mas não é só ela apenas que está fazendo isso. Né? Então, ela tem outras pessoas dentro da organização. Então, a ideia é que possam haver programas de educação corporativa, né? Que também ensinem, que também mostrem para os demais funcionários a importância deles nesse ambiente organizacional, a importância da comunicação, né? Da transmissão de informação como um direito, né? Não só mostrando esse uso mais tecnológico, né? Mas as questões éticas, por exemplo, né?
que eu acredito que hoje as pessoas estão pecando um pouco nisso, né? Então eu tenho o meu Facebook, por exemplo, né? Eu me manifesto nele, eu tenho meu direito de manifestar, mas parece que é uma terra de ninguém, né? Que eu posso agredir os outros, né? Nesse mundo tão polarizado, né? Então a ideia é discutir, é mostrar e poder ensinar um pouco, né? Como é que isso funciona. E aí os profissionais da área de comunicação, eles podem ter o livro como suporte nesse sentido? Eu acredito que sim, né? O livro ele não tem uma abordagem meramente instrumental, né? Com uma receita do como fazer, mas ele tem uma discussão muito importante das competências que deveriam ser trabalhadas dentro de uma organização. Então, a competência em informação, né, que vai desde eu saber localizar uma informação, conseguir compreender a importância de uma informação num cenário onde eu tenho acesso a muitas coisas, né, até eu saber me comunicar a partir dessas informações, né. Então veja, não é só eu coloco o sujeito, né, como empoderado frente a esse processo de comunicação. Então ele acessa informação, mas ele também emite informação, né. Então é um processo comunicativo como um todo, né. Então essas competências, essa discussão sobre as competências, elas são muito presentes no livro, né? Então eu acredito que isso possa colaborar. Ou seja, é de fato uma mudança de cenário dentro dessas organizações, né, professora? Sim, isso impacta diretamente na vertente da comunicação interna, né? Então, se a comunicação interna até um tempo atrás ela era meramente informativa, então eu tinha alguém que informava alguém. Hoje, pelo próprio perfil das pessoas, não só pela tecnologia, mas a tecnologia como facilitador, você tem uma relação, ela é mais dialógica, né? Então as pessoas também se relacionam. Mas quando eu digo isso, eu estou pressupondo que as pessoas têm total formação para esse processo comunicativo. E não é o que ocorre. não é o caso, né? Nem sempre, pelo menos, né? Então eu acho que está aí o ponto-chave, está aí a colaboração que o livro pretende trazer. Bom, o livro da professora Rosiane Andrello, ele vai ser lançado neste sábado na livraria Jalovi, no Altos da Cidade, às 11 da manhã. E esse é um lançamento aberto, né, professora, a toda a população? Sim, todo mundo que tiver interesse está convidado, né? E lembrando que o livro também pode ser adquirido, inclusive por forma de e-book, gratuito no site da editora Unesp, né? Isso é bem interessante, né? Então, um material que vai ficar disponível para quem quiser acessar. Isso mesmo. Muito obrigada, professora, pela sua participação com a gente. Eu que agradeço.